Questão da lavra da VUNESP, VUNESP 2019, e ela diz assim: para abastecer os veículos de uma empresa, foram utilizados 200 litros de gasolina e determinado número de litros de etanol. Ah, muito bem. Então vamos lá. Vamos anotar isso aqui, ó. Gasolina nós vamos tratar pela inicial G, tá? Então são 200 litros de gasolina. E no caso do etanol, nós vamos tratar pela inicial E. Não é revelado o número de litros de etanol. Vai ficar o E de etanol mesmo, ok? Continuando a leitura da questão, ele diz assim: a razão. Opa! O que é razão, professor? É a comparação entre duas grandezas. A razão entre o número de litros de etanol, a primeira grandeza que apareceu na razão foi o número de litros de etanol, vem aqui para cima. E o número de litros de gasolina utilizado, segunda grandeza, vem aqui para baixo, ok? Vamos lá. Utilizados, e o número de litros de gasolinas utilizados nesse abastecimento foi de, aqui a gente nem lê 3/5, não, a gente lê de 3 para 5, isto é uma razão. Estamos comparando as partes da grandeza litros de etanol com as partes da grandeza litros de gasolina. Então, na realidade, o que nós temos aqui são 3 com mais 5, nós temos 8 partes. O que eu quero mostrar a vocês é que esse tipo de questão que envolve razão e proporções é uma pegadinha, porque se você entende como funciona uma razão, você ganha tempo na sua resolução, não vai ficar demorando. Por quê, professor? Porque vejam, juntando as duas grandezas, litros de etanol com litros de gasolina, nós temos 8 partes. Temos 8 partes. Dá uma olhadinha aqui no desenho. 8 partes são 8 quadradinhos. 8 quadradinhos. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5, 6, 7... 8 partes, 8 quadradinhos. Dessas 8 partes, como acabamos de ver, 3 delas se referem a etanol. Então vamos lá, ó. Etanol, etanol e etanol. E as outras 5 partes referem-se a gasolina. Olha o G. Gasolina, 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 gasolina e gasolina. Acontece que a questão havia especificado que são 200 litros de gasolina, ou seja, esses 5 quadradinhos correspondem a 200 litros, correspondem a 200 litros. Se 5 quadradinhos correspondem a 200 litros, um único quadradinho vai ser calculado de que maneira? 200 dividido por 5. 200 dividido por 5. Cada quadradinho desse desenho corresponde a 40 litros de combustível. 40 litros. Ah, professor, como a parte do etanol corresponde a 3 quadradinhos, se cada quadradinho desse vale 40 litros, 3 quadradinhos de etanol valem quanto? 40 vezes 3, 3 vezes 40, 120 litros de etanol. Opa! Descobrimos quantos litros de etanol foram utilizados para abastecer os veículos dessa empresa. Vamos ver se é isso que a questão está perguntando. Sabendo que cada veículo foi abastecido ou com gasolina ou com etanol, o número de litros de etanol utilizados foi 120 litros, acabamos de calcular,
120 litros. Resposta da questão. Letra A, resposta da questão número 1.